Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 30 de julho de 2025, é quarta e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, o mensageiro dos deuses. Então, toda quarta é um bom dia da gente se conectar com a nossa capacidade de expressão, as nossas habilidades, buscar aprendizados, conhecimentos. Eu acho que eu até trouxe ontem uma menção da Júlia no curso de astrologia remedial, que eu nunca tinha, né, percebido ou me atentado que a palavra comerciante vem de Mercúrio, né? Então, com Mercúrio. E Mercúrio, Hermes, principalmente Mercúrio, né? Ele é o deus dos comerciantes, então simboliza muito essa habilidade de comunicação, de negociação. Mercúrio também é o tradutor, ele também faz essa ponte, ele entre os mortos e vivos, né? Ele é o único também que tem essa possibilidade de descer até os infernos e voltar, que representa muito a nossa mente. Então, o Mercúrio representando a nossa mente, sendo esse único capaz de descer até esses locais mais sombrios, vamos dizer assim, e voltar. Então, o Mercúrio no céu de agora, ele rege o signo de Gêmeos e de Virgem. Principalmente em Gêmeos, ele fica mais confortável, porque Mercúrio, ele tem asa na cabeça e nos pés. E Gêmeos é esse signo de ar mutável, então favorece muito essas indas e vindas, esses fluxos mentais. Mercúrio em Virgem também é um bom aspecto, mas Virgem é um signo de terra, então traz mais peso, uma certa densidade, tanto que Mercúrio em Virgem é considerada a sua exaltação. Então pode haver um certo exagero ali, exagero no pensamento, no planejamento, na organização. No céu de agora, ele está retrógrado no signo de Leão. Então, Leão traz muito essas questões do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa autoexpressão, dessa consciência de nós mesmas, e ele está nesse movimento retrógrado no céu, esse movimento retrógrado que é um movimento aparente, que ele está fazendo um movimento diferente do que o usual. Então, aparenta estar andando para trás, olhando para trás. E esses trânsitos do Mercúrio retrógrado são sempre interessantes para revisão, para retomadas, né, para essa análise, para realmente pegar algo que ficou no passado. Então, pensando nos assuntos de Mercúrio Leão, às vezes é retomada de alguma prática atlética, de alguma prática artística, criativa, tá? Principalmente ali envolvido com a nossa infância, com essa conexão com o nosso lado mais espontâneo, mais criativo mesmo. Eu já citei aqui algumas vezes quando eu mencionei o Mercúrio em Leão, como eu gosto muito daquele livro Caminho do Artista, que traz muitos exercícios práticos. A Grande Magia também traz muito essa visão de como a arte é esse direito natural nosso, né? Então a gente se conectar com a nossa criatividade, como esse direito natural. E também tem o livro O Ato Criativo, que também é bem interessante, que traz várias reflexões, vários insights. Eu também gostei bastante. Ah, e outra indicação que eu também dei foi do livro da Viola Davis, que ela tem Mercúrio retrógrado em Leão, Sol em Leão, igual o céu de agora. Então ela traz muito. Hoje, inclusive, eu li um capítulo, né? Eu tô lendo um capítulo por dia, porque é bem intenso, assim. E o capítulo que eu tava lendo hoje é sobre ser vista. E ela fala muito desse processo de como ser atriz foi uma fonte de cura para ela, uma fonte de alquimia, sabe? Enfim. Acho que é isso sobre o Ah, uma coisa importante é que o Mercúrio ele vai ficar retrógrado até o dia 11 de agosto, tá? Então ainda tem alguns dias ali para a gente revisar, para a gente se reorganizar, olhar para a forma como a gente está se comunicando, se organizando, tá? Então, e como o Mercúrio está muito próximo do Sol, ele fica combusto. Sempre que tem algum astro muito próximo do Sol, a gente fala que ele está em combustão, ele está queimando. Por quê? Porque qualquer astro que fica muito próximo do Sol, ele fica invisível, a gente não consegue enxergar ele a olho nu. Então, o que que isso pode trazer em correspondências simbólicas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? É a nossa mente queimando mesmo. Ou às vezes a gente não enxergando os temas mercuriais, a gente não enxergando bem a forma como a gente está se comunicando, a gente não conseguindo ter tanta clareza sobre esses aspectos mentais. Tá? Então, é um momento mais para ter cuidado, ainda mais que está retrógrado, mais reflexão. Até hoje também que a lua vai ficar vazia, né? Então, mais pausa, mais introspecção e contemplação mesmo, tá? Então, é isso, pode ter essa dificuldade, né, com olhar para essas questões.
então favorece mais essa escuta interna. E hoje a gente teve um único aspecto do dia, que foi meia-noite e 59. Então a gente está nessa alunação leonina, esse ciclo da Lua, que iniciou do encontro da Lua com o Sol. E agora já está 2 signos de distância, então a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Agora ela está no signo de Libra, que é o signo da balança, que rege os rins. Vai falar muito sobre essa capacidade de filtrar, essa capacidade de análise, né? A racionalidade também é um assunto muito libriano, que tem essas questões de justiça, é, até de paz, né? De acordos. E o que mais eu ia mencionar sobre o signo de Libra, também acho que eu abordei isso ontem, que a Libra é a balança que é segurada por Astreia. E Astreia é relacionada com o signo de Virgem. Então, é o objeto que essa deusa da justiça porta, né? Para medir ali, para separar a colheita, né? Então é um momento assim de da gente olhar para o que a gente está colhendo e perceber se é isso mesmo que a gente quer, né? Fazer aquela análise lá da Marie Kondo, né? Isso aqui tá me trazendo paz, e pegar cada objeto, isso aqui tá me trazendo alegria, sabe? Então é ter essa conexão. E deixa eu ver o que mais eu escrevi sobre o céu. Então, é meia-noite e 59, a lua que está nova em Libra, então ela acabou de encontrar o Sol. Agora que ela está se afastando do Sol, ela fica mais visível, né? A gente consegue enxergar mais os temas. Ela fez uma quadratura com Júpiter, que está no signo de Câncer. Então, a Lua representando o nosso corpo, as nossas emoções, Júpiter representando fé, otimismo, espiritualidade, expansão. Às vezes, esses contatos, né, quadratura, os aspectos, eles representam a forma com que o planeta enxerga o outro, né, como eles conversam. E a quadratura, ela dá esse tom de tensão, de desafio, às vezes até de crise, porque tem a natureza de Marte, que é o deus da guerra. Então, às vezes, é um conflito, é uma disputa. É uma tensão ali. Por quê? Libra é um signo de ar cardinal e Câncer é um signo de água cardinal. Então, apesar deles serem da modalidade cardinal, dividirem a mesma modalidade, que é essa que inicia estações, que tem essa qualidade de início, o signo de Libra é mais pela mente, pelas relações, e Câncer é mais pelas emoções, pelo cuidado, pela nutrição. Então, às vezes, a quadratura, ela traz esses atos mais é, impulsivos, né, por conta da qualidade de Marte. Então, às vezes, o que acontece? É a gente se exceder, por exemplo, nos assuntos lunares, que tem a ver com alimentação, com nutrição, às vezes em relação às nossas necessidades, às nossas carências, né? A Lua em Libra, essa questão de ser bem vista, de ser validada, sabe? Então, penso que pode trazer desafios nesse sentido, né? Essa busca por equilíbrio mental, equilíbrio corporal, mas também essa expansão que vem através dessa conexão com as emoções, com a sensibilidade, com a intuição. Então, às vezes a gente fica meio dividida assim, entre querer ouvir o lado do outro, querer agradar e às vezes buscar esse aprofundamento nas nossas emoções, entender mais a nós mesmas nesse campo emocional, até se proteger emocionalmente, né? Essa busca de segurança. Então, cuidar com esses exageros, né? Emocionais que às vezes aparecem, e satisfações também são questões jupiterianas. Que mais que a gente pode pensar? Às vezes a gente dimensiona muito, né? Então, às vezes, algum sentimento fica muito grandioso por conta desse aspecto também. E como a Lua não vai fazer mais nenhum aspecto durante todo o dia, é como se a gente ainda estivesse reverberando, ainda estivesse refletindo sobre esse último encontro, né? Então, perceber os nossos excessos, os nossos exageros. Me veio a carta da justiça, que eu acho que eu até comentei ontem também, que essa carta ali que tem, em uma mão tem a balança e na outra tem a espada. Então, a balança pesa e a espada corta, ela dá limites, ela impõe a sua vontade, ela corta os excessos. Então, pode ser um bom dia para refletir sobre isso, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi sobre isso. Então, olhar para esses desequilíbrios, né, para essas sensações de injustiça. E pensando então que a Lua ela vai ficar fora de curso, né? Ela vai ficar sem aspectar, sem ver nenhum planeta até o próximo, até ela ingressar em Escorpião amanhã à tarde. Então é um momento que a gente meio que se esvazia mesmo,
é um momento em que a gente, como a lua não aspecta ninguém, a lua representa o nosso corpo, o ritmo, o humor, né, o clima do dia. Como a gente não vê ninguém, é como se a gente estivesse ali solitária, sozinha, né, lidando com nós mesmas. Então, é a gente se aprofundar na nossa própria balança, nos nossos próprios valores, na nossa própria harmonia. Então, penso que essas práticas, assim, artísticas, mentais, estão muito favorecidas. O ar, ele está relacionado com os cheiros, com a música. Então, ouvir músicas agradáveis, né? Ter cheiros agradáveis, até pensando no regente do dia, Mercúrio. Mercúrio está relacionado, com lavanda, alfazema, com hortelã. Então, às vezes, queimar um incenso pode ser interessante, sabe? Ouvir músicas que você sabe que te equilibra também. Fazer meditação. Nossa, inclusive, hoje eu vou fazer uma meditação bem legal. Lembrando aqui, né, que envolve muita respiração. Então, o ar, né? Respirar também é uma prática de equilíbrio, né? Então, pode ser uma forma ali de buscar isso. Mas quando a lua não aspecta ninguém, é como se a gente não soubesse aonde ela vai dar. Então, assim, é um dia mais para silenciar, para ouvir o seu interno, não necessariamente pensar em lançar coisas grandiosas, porque no sentido da astrologia letiva, que é um estudo para a gente decidir um melhor momento, um melhor horário para algo, não é indicado quando a lua está fora de curso, porque a gente não sabe onde isso vai dar, tá? Então, é melhor para um aprofundamento em si mesma, tá? Então, pensando que também é um dia de Mercúrio, é sempre interessante práticas de escrita, de comunicação, principalmente consigo mesma, por conta dessa retrogradação e da combustão de Mercúrio, tá? Que mais? E eu acho que é permitir essa pausa mesmo, né? Assim, dentro do possível no dia de hoje, tá? E Libra tá sendo regida pela Vênus em Gêmeos. E amanhã a Vênus vai sair de Gêmeos e vai ingressar em Câncer, meia-noite e 57. Então também pode trazer esse aspecto de reflexão sobre como foi esse trânsito da Vênus em Gêmeos. Será que você aprendeu novas linguagens do amor, novas formas de se comunicar? Trouxe revisão nesse aspecto de relacionamento, pensando que quem está regendo a Vênus em Gêmeos é o Mercúrio retrógrado? Às vezes trouxe interesses do passado, desejos do passado, então penso que hoje também pode ser um dia reflexivo nesse sentido, né? Aproveitar isso. E a Vênus, quando ingressa em Câncer, então ela se volta mais para as emoções, para o cuidado, para a nutrição. E amanhã, então, a Lua ingressa em Escorpião, 14h25. E em seguida, daí a Lua já vai fazer um trígono com a Vênus, então elas já se encontram, então ajuda muito a se fluir emocional. A Vênus também está se aproximando de uma quadratura com Saturno, o Sol está se aproximando dessa conjunção com Mercúrio, que é esse momento de combustão. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, deixa eu ver se tem algo mais para falar sobre o céu do dia. Então, se vocês quiserem se aprofundar nos temas que a Lua em Libra pode trazer, eu postei lá nos stories os temas para cada um dos signos ascendentes, né, através das casas, do sistema de signos inteiros. Se vocês tiverem interesse em fazer leituras de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações lá no Instagram. E me sigam no YouTube, no Spotify, no Twitter, que eu tô sempre postando trechos do que eu tô lendo, no Threads também. E no canal de transmissão, também eu posto novidades, notícias sobre o céu do dia ali. Então é isso. Uma boa quarta para nós. Aproveitem essa lua vazia.